Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast, este dia e aquele dia, episódio número 9 da temporada 3. Estamos aqui mais uma vez, mas eu acho que mais uma vez é uma expressão específica para este episódio. Eu estou aqui com as minhas amigas para aquela jornada que nós fazemos sempre de uma leitura, e dessa vez Ídolos do Coração é que está nos guiando, um livro da Elyse Fitzpatrick, um livro muito bom, altamente recomendado, mas que tenha nos abençoado particularmente. Eu quero dar oi para essas amigas e explicar por que a gente está aqui mais uma vez, tão especificamente. Oi Camila, oi Adriana e oi Bianca. Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. Olá! Tá vendo? Não fui eu que falei boa noite dessa vez. Verdade. É verdade. E eu rapidamente já corrigi. Já dei boa tarde, já dei bom dia. Eu falei bom dia? Boa tarde. Falou boa tarde, bom dia. Então tá bom. Falou. Juntas novamente. Novamente. Exatamente. E eu fiquei de explicar, né, gente? A verdade é que nós já havíamos gravado não, já havíamos tentado gravar esse episódio algumas semanas atrás. De fato, foi 1h30 de conversa, muito abençoadora. E aí, ao final, fomos assaltadas pela tecnologia. O meu gravador simplesmente não quis gravar a nossa conversa. Ele não dava pausa, não dava stop, não dava nada. Resumindo, perdemos, foi muito frustrante. Eu fiquei muito triste, mas sabemos que em todas as coisas o Senhor tem propósito e coopera para o nosso bem. Juntando a paciência e a insistência graciosa das minhas amigas em topar regravar esse episódio, né? Então, talvez você que nos acompanha esteja aí esperando, né, a sequência do Ídolos do Coração, e dessa vez demorou um pouquinho mais, mas chegou e estamos aqui para gravar esse episódio tão importante. Obrigada, viu, meninas, pela regravação de hoje. Prazer é nosso, acredite. E aquela conversa que a gente gravou era para ser nossa só mesmo. Era para ser uma coisa bem interna. Mas bênção, essa de agora vai ser bênção também. A Lívia tá munida aí com 2 gravadores já tá precavida. Não é sucesso. É isso aí. Fiquem tranquilos porque o capítulo é o mesmo do livro. A gente não pulou. Vamos voltar nele mesmo e talvez, disse a elas, talvez Deus esteja querendo repetir esse assunto na nossa vida, no nosso coração. Você está ouvindo a primeira vez, nós já estamos gravando pela segunda vez. E é o capítulo 6 desse livro que a gente tem aí seguido capítulo a capítulo, né? Nessas gravações e episódios. E a gente chegou no capítulo 6, que se chama Conhecendo Seu Coração. Um capítulo, como eu disse na nossa última conversa e repito hoje, né? Acho que é muito importante para essa jornada que a gente tem proposto aí entre nós e para dividir com você que nos ouve, mas muito importante porque talvez a gente aí consiga dar alguns passos mais esclarecedores, né, sobre esse assunto do nosso coração, né? Como a Bíblia enxerga esse coração, como ela descreve esse coração, qual é a dinâmica desse coração. A verdade é que a autora diz que a partir desse capítulo nós vamos seguir nessa direção, né? De entender a dinâmica do nosso coração em relação à devoção, à adoração, à idolatria.
E eu creio que você não vai se arrepender de seguir com a gente também a partir daqui, caso você tenha chegado hoje. Mas aproveite e volte os outros episódios que já caminhamos, porque todos eles têm sido uma bênção muito edificante, eu tenho aprendido bastante. Mas, como eu disse, esse capítulo Conhecendo o Seu Coração, eu acho interessante, porque a gente tem um capítulo que se chama, né, Conhecendo o Seu Coração. E assim, dentro de um senso comum, como o coração é nosso, a gente deveria partir do pressuposto que a gente já conhece o nosso coração. Mas a palavra de Deus é muito clara, e acho que na nossa experiência, a gente também tem provado disso, como o nosso coração é enganoso, como após a queda, né, e o pecado, a gente se tornou tão obscuro, né, nos nossos desejos, anseios, e até ao ponto de, não sei vocês meninas, mas a gente às vezes se surpreender com o que o nosso coração é capaz de produzir. Não deveríamos, mas isso acontece, né? A verdade é que, apesar de nós precisarmos conhecer o nosso coração e saber o que Deus diz sobre o nosso coração, e nós só podemos conhecer o nosso coração com a ajuda mesmo da palavra e do Espírito Santo de Deus, nós podemos ter uma certeza: Deus conhece o nosso coração. Deus vê o nosso coração. Deus conhece-o profundamente, completamente, né? E como eu venho dizendo, e nós viemos conversando sobre isso, né? Sobre essa ideia de que quando a gente fala de coração, a gente está falando desse centro do nosso ser, né? Que sempre aponta, revela aquilo que nós amamos, aquilo que nós mais desejamos, aquilo pelo qual nós ansiamos. A gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre o que significa isso, né? Que partes são essas do nosso coração, que na verdade é uma só, mas como a gente pode trazer em palavras didaticamente para a gente entender a dinâmica do nosso coração. Mas quando a gente fala de alma, quando a gente fala de mente, a gente não está falando de outro lugar, a não ser o nosso coração mesmo, né? Mas aí daqui a pouco a Bianca vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso. Eu não quero entrar nesse ponto agora. A verdade é que, também recapitulando, né, Deus nos deu um coração com um propósito específico de amá-lo, né, e seguirmos na direção dele, em adoração a ele. Né? Deus nos criou nessa essência, né, mas o pecado nos fez romper com esse propósito, né, esse senso da direção correta, e nós vemos as consequências na nossa vida quando nós realmente nos encontramos substituindo a adoração verdadeira pelo Deus verdadeiro por ídolos que nós mesmos erigimos no nosso coração com a falsa promessa de satisfação, de encontrarmos felicidade, como já conversamos no último episódio anterior a esse. Enfim, são tantas coisas que nós vemos e que nos ajudam a entender toda essa dinâmica do pecado, né, da idolatria, de como isso nos leva para longe do propósito principal do Senhor para nós. A gente falou isso bastante mesmo no último episódio sobre felicidade, e aí se você está chegando aqui agora, mais uma vez, eu te encorajo a ouvir o que veio antes. Mas a Elise, ela começa o capítulo, claro, sempre com um versículo e com a história de uma personagem bíblico. Isso é muito legal, porque ela vai contextualizando, né, dentro do que ela quer propor em cada capítulo, usando essa personagem. Mas antes mesmo de falar qual personagem ela usa um versículo de Deuteronômio 5 para abrir ali, né, abaixo do título já vem esse versículo, e é Deus falando algo, né? Deus fala assim: quem dera o coração deles fosse tal que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos em todo o tempo. Deus diz: quem dera eles tivessem esse coração, né? O que nos mostra e revela que Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa incapacidade, né, de amá-lo e de seguir os seus mandamentos completamente, mas isso também revela um desejo na direção da redenção para os nossos corações, porque Deus sabe que no final o que nós precisamos é de um coração que o adore, que o ame completamente.
Então, esse quem dera, né, que Moisés expressa ali em Deuteronômio, nos revela esse sentido também de que Deus tem redenção para o nosso coração. E eu diria que esse capítulo nos traz grande esperança sobre isso também, grande consolo. Que nós dependemos de uma intervenção divina, de uma ação de Deus, para termos um novo coração. É de fato o que nós precisamos. E a Elise, ela começa esse capítulo, então, usando uma personagem que se chama Raabe, né? E eu gosto muito dessa história de Raabe, que se encontra ali em Josué, capítulo 2. O contexto é de Josué liderando o povo, né? Ele, depois de Moisés, é ele quem assume a liderança daquele povo que caminhou 40 anos no deserto e está em direção à Terra Prometida. E então eles já estão ali no culminar dessa conquista, mas antes eles precisam passar por Jericó. Quem cresceu na igreja lembra da historinha das muralhas de Jericó, né? Então que o povo de Deus é levado a circuncidar aquela cidade fortificada com muros muito espessos, né? Muito segura, mas através de uma ordenância que só Deus poderia dar, né? Daquele povo dar sete voltas por aquela cidade, adorando a ele, e as muralhas vêm ao chão. Enfim, tudo nessa história é completamente maravilhoso e nos deixa admirados, né, dos propósitos, dos detalhes, de como Deus age. E Deus insere uma personagem ali nesse contexto, né, porque Josué, ele envia 2 espias para Jericó, para conhecer a cidade. Enfim, eles estavam ali na iminência de atacá-la. E quando esses espias, eles chegam na cidade e são perseguidos, enfim, aqui eu tô resumindo bem, se você quiser ler, a história está lá em Josué 2, mas eles se escondem na casa de uma prostituta que morava nos muros de Jericó, né? Provavelmente um lugar estratégico para, inclusive, receber forasteiros, viajantes que passavam por ali, enfim, usufruir dos serviços de uma prostituta, que era Raabe, e ela vivia ali nos muros. E é muito interessante o como a história de Raabe, uma prostituta, uma meretriz, né, do povo dos amorreus, que era um povo condenado, amaldiçoado por Deus, Deus alcança essa mulher. Assim, isso nos fala tanto, me fala tanto ao coração, assim, como Deus é profundamente misericordioso e gracioso, e não existe um coração tão distante dele que ele não possa alcançar, né? Quando Deus tem uma obra na vida de alguém, quando Deus quer salvar, ele é poderoso para salvar, né? E inclusive eu citei isso da outra vez que nós gravamos e preciso repetir, né? Porque a Elise cita isso aqui, mas quando você abre o Novo Testamento, a gente se depara com o primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus. E o primeiro capítulo de Mateus nos apresenta a genealogia de Jesus. E quem lê a Bíblia, sei lá, faz plano anual da Bíblia, sempre tem aqueles capítulos que a gente quer pular de genealogia, né? Até que a de Mateus não é daquelas piores. Você pega no Velho Testamento, né, elas são muito mais longas. A de Mateus é breve. E porque é breve, né, você encontrar 5 mulheres naquela genealogia chama atenção. E uma das mulheres que estão ali é Raabe, né? A gente tem Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. 5 mulheres na genealogia de Jesus. E todas elas com histórias improváveis aos nossos olhos, mas histórias de graça, histórias cheias da graça de Deus que alcançaram essas mulheres. Então, isso nos traz muita esperança, porque nós entendemos que para o Senhor não há nada impossível, inclusive o nosso coração não é impossível para o Senhor, né? E quando a gente olha o contexto de Raabe, né, uma prostituta que só conhecia isso e a idolatria, ela ouviu falar, ela sabia da fama desse Deus de Israel, que havia libertado o seu povo de forma extraordinária no Egito e que vinha conquistando por onde passava e, enfim, estava em direção a Jericó.
E ela, quando hospeda e esconde esses 2 espias que tinham sido enviados por Josué, ela revela no seu coração fé nesse Deus de Israel, né? E a Elise coloca no capítulo como Raabe chegou à fé, como Raabe sabia que Deus era Deus, como? E ela responde, a Bíblia não diz, eu não sei, mas de alguma forma Deus se revelou a ela, e ponto. E isso é tão real que, além de entrar na genealogia de Jesus, né, porque Raabe se casa com Salmão, eles têm um filho que chama Boaz, Boaz se casa com Ruth, outra improvável, eles têm um filho que chama Obed, que tem um filho que chama Jessé, que tem um filho que chama Davi, que é o rei Davi, e nós temos Jesus da linhagem de Davi, o Deus homem veio por essa linhagem, é uma promessa tão longa, né, do povo de Israel, e você vê como nessa linhagem real Deus pinta a graça, né, através de pessoas que eram improváveis. Mas aí lá em Hebreus 11, versículo 31, diz de Raabe assim, que pela fé a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. E o capítulo 11 de Hebreus é um capítulo que fala sobre os heróis da fé. E Raabe está lá, né? Deus gerou essa fé no coração dessa mulher, e essa fé levou ela a perceber qual era a vontade de Deus. Ele deu coragem para procurar obedecer-lhe. Ela o chama de Deus poderoso, né? E Deus pode fazer isso em nosso coração. Essa é a verdade, né? Como esse Deus afeta o nosso coração. Como esse Deus gera fé no nosso coração, e nós, em resposta a isso, podemos cada vez mais andar em direção a amá-lo mais, a adorá-lo mais, a servi-lo mais, a obedecê-lo mais. Mesmo em meio a essa luta que nós travamos nesse tempo presente, da nossa carne, do pecado, uma vez que estamos em Cristo, estamos justificados, mas a palavra diz também que nós estamos sendo santificados, e é exatamente nesse ponto que nós estamos, né? Lutando dia após dia, guerreando dia após dia com tantos amores concorrentes que procuram tomar o lugar do Senhor no nosso coração. Mas a pergunta é, como Jesus afeta o nosso coração? E coração é tão central que a gente vai falar e começar a falar, então, sobre como Jesus e então a Bíblia descreve o nosso coração, né? E aí eu quero passar para a primeira pergunta, que é a seguinte, e é para Bianca. Quando Jesus declara o maior mandamento, ele disse que todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa mente precisavam estar tomados por Deus. O que ele quis dizer com essa declaração, Bianca? E como Jesus entendia o coração, entende o coração? Ou seja, como a Bíblia descreve o coração humano? A palavra coração nos remete, eu acho que eu falei um pouco disso no outro episódio, nos remete a amor, paixão, emoção e tudo mais. Mas o interessante a respeito de como a Bíblia descreve o coração é que, como Jesus descreve o coração, toda vez que coração aparece na Bíblia, não se refere apenas às emoções. Refere-se à inteireza do ser. Jesus, quando ele falou sobre o coração, quando ele falou do coração, ele tinha em mente o que nós temos por dentro, quem nós somos de fato. E sempre que a Bíblia se refere, e eu vou trazer os versículos que a Elise colocou aqui no capítulo, porque eu acho que são muito esclarecedores. São sempre, assim, todas as vezes que a Bíblia menciona o coração, ela se refere a 3 principais áreas de funcionamento do nosso interior, que é a mente, as afeições e a vontade. A mente, ela se refere aos pensamentos, às crenças, ao entendimento, às memórias, julgamento, consciência e discernimento.
Alguns versículos que nos dão essa noção de que o coração está vinculado à mente. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir. 1 Reis 3:12. Pois o coração deste povo se tornou insensível. Se assim não fosse, poderiam entender com o coração. Mateus 13:15. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no seu coração. Marcos 2:6. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Lucas 24:38. Então, dá pra gente perceber aqui nesses versículos, coração sábio, entender com o coração, pensar no coração, surgir dúvidas no coração. São coisas que geralmente a gente se refere à nossa mente. Sim. Né? Porque a gente pensa com a mente, a gente faz as nossas distinções com a mente, o discernimento está na mente. Mas Jesus usa, e a Bíblia se refere ao coração, levando para essa parte, porque a mente faz parte do coração, ou seja, da inteireza do nosso ser. As afeições, outra parte, a segunda parte do nosso interior, ela abrange os anseios, os desejos, os sentimentos, as imaginações e as emoções. Então, aí sim, a nossa primeira ideia em relação ao coração estar vinculado às nossas emoções é só uma parte, né? Não é o todo, é só uma parte. Sim. E aí, alguns versículos. Por não teres cultuado o Senhor, o teu Deus, com gosto e alegria do coração. Deuteronômio 28:47. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo. Emoção, medo, né? Josué 14:8. Por que choras? Por que o teu coração está tão triste? 1 Samuel 1:8. Conceda-te o desejo do teu coração e realize todos os teus planos. Salmo 24. Do seu coração brotam fantasias, Salmo 73:7. Não te ires depressa em teu coração, Eclesiastes 7:9. Anima o teu coração, Eclesiastes 11:9. Então, são coisas vinculadas às nossas emoções que também estão usando a palavra coração, porque se refere à inteireza do ser. E por último, a volição. Ela é a parte do nosso ser que escolhe e determina quais serão as nossas ações. Ela é guiada pela nossa mente e pelas afeições quanto ao melhor curso da nossa ação. E depois age em função desse pensamento, desse discernimento. Aqui, ó, escolhe a vida para que vivas. Deuteronômio 30:19. Escolher, de novo. Escolhe hoje a quem cultuareis. Josué 24:15. Ele comerá manteiga e mel até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7:15. Quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Então, as nossas escolhas, elas também fazem parte do nosso interior, que compõe o coração. Então, recapitulando, mente, afeições e volição, que é a nossa escolha. Não dá pra gente separar esses três elementos. Como hoje em dia a gente faz, né? Separando a emoção da razão, a emoção dos pensamentos, e a escolha não tem nada a ver com isso. Não existe isso. Por quê? Como eu falei, as nossas ações, elas têm a influência das nossas afeições e dos nossos pensamentos também. Um exemplo que eu achei muito legal que ela deu é o nosso cérebro, o nosso coração e o nosso pulmão. Nós não conseguimos discernir quem está trabalhando, quem que está fazendo o maior esforço, ou quem que começou ali o ciclo sem fim e tudo mais. Não tem como saber. A menos que esteja alguma coisa errada ali, né?
sei lá, alguma doença, alguma coisa, aí a gente consegue identificar. Mas fora isso, a gente está aqui conversando, a gente não sabe dizer quem que está trabalhando, quem está fazendo o quê, né? Então, da mesma forma, o nosso coração, ele atua dessa maneira conjunta. Os nossos pensamentos, as nossas afeições e as nossas vontades, ou nossa capacidade de escolher, tá tudo vinculado. Não tem como separar isso daí. E tem um exemplo muito bacana em Hebreus 11, 24, do 24 ao 27, que a gente consegue perceber essas três coisas agindo. Eu vou ler para vocês. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. Então aqui, a escolha de Moisés, ela está baseada, ela é uma consequência daquilo que ele sentiu e daquilo que ele pensou. Moisés conhecia a lei, né? Ele conhecia a Deus, assim, ele foi ensinado dentro dos caminhos do Senhor, tanto que ele achava um absurdo a opressão que o povo dele, ele chamava o povo dele, assim, meu povo. Sim. Ele se identificava e ele achou um absurdo, né? Ele chegou ao ponto de defender um hebreu, as últimas consequências. Então ele não se deteve naquilo que era apresentado para ele como prazeroso, que eram os deleites do Egito. Então, a partir dessa compreensão, ele se indignou. E porque ele se indignou, ele agiu, ele saiu, ele foi embora do Egito, não temendo o rei, e ele perseverou, né, durante todo o tempo que ele ficou no deserto, guiando o povo de Israel, depois de ter saído no Egito. Ele perseverou porque a fé que o Senhor fez brotar no coração dele era a base para que ele tomasse as decisões dele. A fé dele tinha tomado conta, o Senhor tinha tomado conta dos pensamentos, das emoções, e a prova disso eram as escolhas dele. E, assim, por que é tão relevante a gente falar sobre isso? Talvez, como eu achei curioso você falar no começo, o coração é nosso, então a gente deveria partir do pressuposto que deveríamos conhecer o nosso próprio coração, né? É uma coisa meio óbvia, mas não é óbvio. E hoje em dia, as coisas que né, o mundo do jeito que está, os filmes, as músicas, a literatura, estão sofrendo influência de alguns pensadores que né, pervertem tudo, distorcem toda essa questão de pensar, sentir e agir, né? Então, o mundo tem colocado o ser humano como vítima. Sim. Vítima das circunstâncias, né? Mas não só disso, vítima do próprio coração. Alguns pensadores definem que o que ocupa o centro do coração do ser humano é a necessidade legítima de ser amado, que o coração é um tanque vazio. Tem um deles que, inclusive, diz assim: a necessidade não satisfeita de autoestima é a base para todo comportamento humano. As necessidades de amor próprio, dignidade, valor pessoal, autorrespeito e autoestima são as mais profundas do ser humano. O pecado essencial é a falta de autoestima, em seu nível mais profundo. Pecado é a rejeição de si mesmo e o abuso psicológico autoimposto. Não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia define como pecado. E esse pensamento, esse cara que
que escreve isso é Schuller, esse pensamento ele tem se difundido nas coisas que a gente consome, né, em tudo. E não tem nada a ver com a definição da Bíblia. O homem é um ser ativo, e não uma vítima do vazio que está em si, ou da falta de amor do outro, sim, ou da falta de prestígio da outra pessoa. Não, o homem é um ser ativo que faz das duas uma. Ou ele glorifica Deus, ou ele glorifica a si mesmo. E é importante a gente definir, porque muitas vezes a gente toma decisões e meio que age no automático, mas o alvo do nosso deleite, o alvo do nosso prazer, não é o Senhor. E Jesus, quando ele nos convida, quando ele nos convida para segui-lo, e quando ele apresenta o primeiro maior mandamento, sim, ama o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração. Se ele tivesse falado só de todo o teu coração, nesse episódio aqui a gente já teria esclarecido no que ele está se referindo. Sim. Mas ele não para, ele fala de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Então, o Senhor, ele nos quer inteiros. Ele não quer uma parte das nossas decisões, ele não quer uma parte do nosso intelecto, ele quer a inteireza do nosso ser. Quem nós somos, na nossa essência, no mais profundo do nosso ser. É isso que ele quer. É isso que ele nos chama. Sim. Amém, Bianca, é isso. É isso e tá tudo bem. Não, gente, vocês estão ouvindo, eu não sei como eu vou editar isso, então já vou falar aqui, é que a Bianca tava terminando mesmo, mas geralmente ela fala isso, como ela disse agora, então faltou essa parte, porque depois eu não sei como é que eu vou editar, ela engasgou, tá? Não, mas não saiu eu tossindo, saiu, eu mutei. Não sei, deu tempo de mutar, foi um negócio ninja, assim. Foi assim, ninja. Mas muito bom, Bi, muito bom. Toda essa explanação que a gente tem, bíblica, do que é o nosso coração, ao mesmo tempo que desmistifica aquela história, né, que a gente poderia dar um exemplo, assim, bem prático, de pessoas que falam assim, eu sou uma pessoa mais racional, eu sou uma pessoa mais emocional, como se a gente conseguisse separar as partes do nosso coração, né, razão, mente, emoção, vontade. Não, é uma coisa só. E eu digo mais, você falou algo importante agora no final, sobre como toda essa ideia, né, de que o coração é emoção, de que o ser humano é uma vítima do ambiente, é uma vítima da sua autoestima, o que é profundamente enganoso, porque tira a responsabilidade, né, a nossa responsabilidade, mas ao mesmo... E tira a nossa responsabilidade, vou dar um exemplo prático. Sabe quando a gente fala assim, falei sem pensar, agi sem pensar? Na prática isso também é mentira. Porque assim, é verdade que a gente pode ter uma reação que a gente não ponderou, tudo bem, mas aquilo está revelando o que está no nosso coração. Aquilo está revelando a nossa vontade, as nossas idolatrias, as nossas exigências que elevamos a deuses falsos no nosso coração. Então, assim, né, vamos refletir nessas expressões tão práticas que nos revelam que, não, o nosso coração não é dividido em partes, é uma coisa só. Vontade, que são escolhas, que são influenciadas por pensamentos e por sentimentos, emoções, anseios, mas é uma coisa só. Então, o que nós estamos fazendo, escolhendo, está revelando o que está no nosso coração, fatalmente, né? Muito bom, é isso. Vamos para a segunda pergunta. Muito bom, gente. Muito bom. E muito bom também que a Bi falou sobre fé. Muito bom. A segunda pergunta, que é para a Adri, é a seguinte. A Elise diz assim: talvez você esteja pensando, se eu conseguisse voltar meu pensamento para Deus, aprender a desejá-lo e então escolhê-lo, estaria tudo bem, certo? A resposta é sim e não. Então, Dri, qual é o problema final com o nosso coração? Já vou deixar registrado que eu acho que todo mundo aqui precisava gravar esse episódio e ouvir várias vezes. Sim, com certeza. Para a gente poder reler e relembrar como o nosso coração é enganoso.
né? Porque, na verdade, seria maravilhoso, né? Se a gente conseguisse apertar esse botão lá do nosso coração e falar: agora, então tá resolvido. Né? Eu vou me apegar ao Senhor, eu vou buscá-lo, e eu vou fazer, e eu vou acontecer, e todos os meus problemas acabaram. Sim. Seria realmente perfeito se isso não dependesse da gente, né? Pobres pecadores. Sim. Que temos uma doença hereditária do nosso coração desde lá do Éden, né? De quando a nossa querida irmã Eva foi iludida pelos desejos, pelos amores do seu coração, e de repente se distraiu com uma conversa de que ela poderia saber mais do que Deus, de que ela poderia de repente escolher o seu futuro, e que seria um futuro melhor do que aquele que Deus tinha para ela. E ela focou em algo que ela queria muito, que ela achava que ela tinha como necessidade. Ela imaginou promessas sendo realizadas. Então ela foi literalmente enganada e iludida, né? Uhum. Pelo desejo do seu próprio coração, e também pela conversa da serpente, que distorceu inclusive a palavra de Deus. E ela caiu em pecado, né? E eu achei muito interessante, porque eu fui pesquisar o que era a palavra pecado, e é errar o alvo, né? Uhum. E foi isso, né? Ela desviou o olhar, ela se iludiu, e aí ela tomou uma escolha, ela tomou uma decisão que não foi por acaso, como a Lívia acabou de dizer, né? Ela foi culpada por essa decisão. Pode ser que no momento ela nem imaginasse o que isso significaria, mas isso realmente provocou aí, né? Desencadeou aí, né? O pecado consumado, né? Uhum. E além disso, incentivou também o seu marido a pecar, né? Uhum. E então, como nós, herdeiras de Eva, né, desse pecado, podemos então fazer escolhas boas, né? Uhum. Como que a gente pode apertar esse botão e falar, deixa comigo? Até nós cristãs, o Senhor já chegou no meu coração, e eu tenho certeza que tudo que eu quero é o Senhor, é tudo que Ele quer, e por isso eu posso tomar decisões, e eu posso colocar meus pensamentos no Senhor, e eu sempre vou acertar o alvo, confiando no nosso próprio entendimento. Uhum. Que ilusão a nossa, né? Se fosse assim. Porque para que a graça, então, né? Para que a gente precisaria da graça? Para que Jesus morreu, então, né? Nós temos, sim, pela graça de Deus, um novo coração, né? O Senhor chegou nas nossas vidas, Ele realmente nos fez reconhecer que nós precisamos de um novo coração. A gente precisou se arrepender, a gente precisou ser quebrantado, né? E essa palavra arrependimento, né, ou metanoia, também tem um outro significado muito interessante, que vai exatamente no mesmo sentido do que é o pecado, que é errar o alvo, e a metanoia, que é mudar essa direção, né, completamente.
né? Então agora eu vou buscar pela graça acertar o alvo, né? Que é a vontade do Senhor e não a minha, né? Que é a vontade do Senhor, inclusive, que é boa, perfeita e agradável, né? Como fala lá em Romanos. E que isso exige, inclusive, renovar a nossa mente para não se amoldar aos padrões desse mundo, né? Mas muitas vezes a gente renova a nossa mente, mas a gente não renova a nossa mente com a palavra de Deus, né? E a gente também não renova a mente com coisas ruins, não. Pelo menos eu tento não. Eu acho que não, né? Então, eu renovo a minha mente com algo que me atrai, talvez da minha profissão, eu renovo a minha mente com desejos lícitos, né? Enfim, e sem eu perceber, o meu coração já começa a achar que eu sei mais do que o Senhor, que eu posso dar uma ajudinha, que na verdade eu posso fazer escolhas por mim mesma, e eu posso começar a querer dar um jeitinho, e o pecado vem sempre disfarçado, né? A gente coloca lacinho nele, a gente fala que não, que isso é uma coisa boa, mas na verdade nada mais é do que engano do nosso coração, né? Ela fala, inclusive, né, que o pecado vem sempre como retidão. Isso é muito verdade, né? É muito verdade, porque quando a gente começa a duvidar ou a questionar a forma como as coisas estão acontecendo, se a gente acha que está demorando muito, ou a gente acha que poderia ser diferente, você pode começar a duvidar do seu coração, porque você com certeza vai começar a buscar uma justiça própria, que não é a justiça do Senhor para você. E eu sou especialista nisso. Meu coração, ele me passa rasteiras, assim, fenomenais, porque eu ainda acho que eu posso, sozinha, fazer o que é bom. Eu realmente quero acreditar nisso, mas na verdade só o Senhor é bom, né? E o meu coração ainda vive aqui, nesse mundo, ainda está nesse processo de transformação, ainda tem muito do velho homem nele, né? E ainda eu tenho muito que lutar, eu ainda tenho muito que me arrepender, muito que me quebrantar e abrir mão da minha justiça, né? E confiar na justiça do Senhor. Então, como a Bianca falou, né? O Senhor nos quer por inteiro, né? O Senhor quer a nossa mente, as nossas afeições, a nossa vontade, e Ele não quer só uma parte, né? Ele quer por inteiro. E para isso, a gente precisa amar o Senhor de todo o coração. E a gente precisa abrir mão dos nossos desejos, dos nossos amores, das nossas vontades e confiar de que o Senhor é bom e de que Ele tem o melhor para nós, de que a sua vontade é boa, perfeita e agradável e não a minha, né? Isso não significa que eu não posso gostar de mais nada que seja lícito, mas significa que eu vou precisar colocar essas minhas vontades e esses meus amores no lugar deles e colocar o Senhor no centro. Porque eu não posso sozinha, porque eu ainda sou uma pecadora justificada pela graça, mas que precisa diariamente lutar contra o pecado e contra os enganos do meu coração, né? Paulo, ela cita o exemplo de Paulo, né, que é um cristão autêntico,
e que fala, né, na Bíblia que aquilo que ele quer fazer, ele não faz. E aquilo que ele não quer fazer, isso sim ele faz, né? E que difícil, né? Que é, inclusive, a gente aceitar essa luta, né? Que difícil que é a gente entender que enquanto a gente estiver aqui, desse lado da eternidade, né? Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas vai ser possível por causa da graça, né? Sim. Porque o mesmo Deus que nos chamou e que nos predestinou, né? Ele nos capacitou também, né? Ele, lá em 2 Pedro fala, seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, né? Então, ele não só providenciou a salvação daquele pecado lá no Éden, né? Como ele providencia a nossa salvação diariamente, né? Como ele enviou Jesus e ele nos deixou o Espírito Santo, né? Para que o Espírito Santo nos conduza, para que o Espírito Santo nos incomode, para que ele nos ajude a ordenar esses amores e a, como diz lá em Efésios, se despir, se renovar e se revestir do Senhor, né? Então, ele nos dá essa nova identidade em Cristo, né? E isso não é só do lado de fora. E isso não começa só com uma simples decisão de que agora eu vou apertar um botão e deixa comigo. Não é isso. Isso é diário, é esforço, é intencionalidade, né? E é fé, né? E é fé, como a Bianca falou, né? Nessa dinâmica da adoração, na verdade, né? É você ter fé em Deus, né? E deixar de ter fé em si mesma. Então, na verdade, a adoração verdadeira é colocar o Senhor no lugar dele e colocar a nossa fé no Senhor, né? E a nossa satisfação nele, né? Em contrapartida, tá lá a idolatria, né? E a adoração a nós mesmos e a fé na gente mesmo, né? E como a gente precisa lutar, né, para ter essa vida diante de Deus, de piedade, como ele espera de nós, né? Mas essa graça que foi concedida a nós, né? Esse amor incondicional, que é o que a graça significa, ela não depende daquilo que a gente faz, né? Ela não é se você fizer isso, se você fizer aquilo. Isso é o que é mais incrível, né? E inclusive o que talvez nós como cristãs mais precisemos lutar mesmo, né? Contra o nosso coração, porque a gente acaba se categorizando, né? A gente fala, mas essa daqui, ela recebe uma porção da graça maior do que eu, porque ela vai até lá, não é possível, eu não chego lá, nesse patamar, né? Porque pra gente existe esse patamar, e pro Senhor não. Pro Senhor é o sangue de Jesus e tá todo mundo no mesmo patamar. Sim. Né? E então, que a gente possa cultivar essa fé no Senhor, né? Porque a fé é o que nos impulsiona nessa dinâmica da adoração, né? A fé na palavra do Senhor, é a fé na verdade, nas verdades dele, né? E quanto mais a gente conhecer, a gente mais vai o amar, mais vai obedecer como gratidão e mais vai viver para ele, né? E aí, para concluir, né, a fé
ela exige uma confiança, né? Ela exige passos, né? Como Moisés lá, quando chegou diante do Mar Vermelho e o Senhor falou: ergue o seu cajado, coloca na água e dá o passo, né? E o Senhor falou e o Senhor agiu através dele, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia da gente e que o Senhor nos livre de todos os nossos temores, dos nossos medos, mesmo em não abrir mão de algumas áreas da nossa vida por achar que nós sabemos mais, que nós temos o melhor, e que o Senhor nos ajude a lutar na força e no poder do Espírito Santo, em colocar Ele no centro, em encontrar o nosso prazer, como a Bianca falou, né? No prazer dele, né? Que a gente sonhe os sonhos dele, né? Que a gente ame o que o Senhor tem para nós e que a gente encontre alegria e prazer exatamente aonde estamos, porque é aonde o Senhor quer que a gente esteja. Amém. Muito bom. E é isso, né? Bastante nesse sentido do que é a proposta desse capítulo, conhecendo seu coração. Aí a gente repete a pergunta, né? Por que isso importa? E aí você deu mais uma parte, né, Adri? Assim, importa nós conhecermos com o que estamos lutando. E o com o que você descreveu muito bem é com um coração que tem uma tendência pecaminosa de achar que sabe mais do que Deus, de desconfiar da bondade de Deus no que Ele está nos dando aqui e agora, né? De ter mais fé em si mesma, como você falou, do que ter fé no Senhor, né? Mas, por que também importa saber com o que estamos lutando? É a verdade que se estamos lutando, não estamos lutando sozinhas. Estamos lutando na companhia ativa, intencional, renovadora, diariamente do Espírito Santo de Deus. Se nós lutamos todos os dias, nós temos no Espírito Santo e na palavra recursos todos os dias. E aí você disse, né, que é diário. Esse caminho em direção, então, à vontade de Deus, a confiança no Senhor, a fé no Senhor, é Ele e não eu, né? É adoração verdadeira e não adoração falsa. É diária. É diária. Muito bom. Ah, muito bom. E agora, por fim, eu queria perguntar para Camila, também citando, né, algo que a Elise Fitzpatrick diz. Ela começa de novo dizendo, né, talvez você esteja pensando, e ela diz assim: se meu coração é tão enganoso, por que devo me dar ao trabalho de lutar contra a idolatria? Então, assim, né, Cá, por que a luta contra o pecado no nosso coração é importante? E qual é o papel da palavra de Deus? Então, desse recurso tão presente na nossa vida e que o inimigo é tão astuto, sutil, que é uma luta isso, né? É uma luta ir para a palavra de Deus. Mas qual é o papel da palavra de Deus? Qual é a importância da palavra de Deus na nossa luta contra o pecado e contra a idolatria no nosso coração, Cá? Enquanto vocês estavam falando, eu estava olhando para o livro e vendo novamente o título. E é interessante porque ele fala, né? Ídolos do coração, aprendendo a desejar somente a Deus. Sim. E aí eu comecei a pensar, porque realmente não é natural, né? Então é aprender a desejar somente a Deus e aí entra o que a Adri falou, né? É diário, né? E é o que a gente vem falando, que é o tempo todo, né? Estamos sendo colocados diante de situações e decisões que precisamos tomar. E essa é uma delas, né? Uhum.
E o tempo todo aprender mesmo para lidar com o nosso coração, Sim. com o pecado, né? Colocar diante do alvo certo, como a Adri falou também. E no começo você falou que Deus nos deu um coração com o propósito de amá-lo. Sim. E por conta desse pecado a gente coloca outras coisas, né, no lugar de Deus, e que acaba me levando para longe dele, né? Uhum. E aí essa luta, na verdade, me coloca mesmo longe de Deus, né? Me fazendo deixá-lo de amar, de confiar, de ter essa fé que eu preciso ter, de querer ter o controle. E é interessante porque ela vai colocando o fato de que eu preciso, primeiramente, antes de tudo, reconhecer, né, o que eu tenho colocado, onde eu tenho colocado, e para que eu consiga lidar com tudo isso, né, para que aí eu entre e lute com isso. E ao mesmo tempo, dentro desse processo, né, eu vou aprendendo e buscando mais a Deus, conhecendo, mas também eu preciso da palavra, né? E aí entra a importância da palavra. E é a palavra que vai me mostrar tudo isso, porque ela vai revelar quem o Senhor é e também vai revelar quem eu sou. Uhum. Né? E nisso não tem como a gente não ser gratos, né? Pela graça de Deus, por quem Deus mesmo diante de tão miserável que nós somos. E aí é esse processo que a gente tem que viver diariamente, constantemente, Sim. em todos os momentos, porque a gente vai lidar com situações o tempo todo, né? E aí tudo isso vem no final do que a Adri falou, né? De que quando eu chego nesse ponto, nessa luta diária, mas que eu tô lutando, eu tô buscando, não tem como eu não reconhecer quem o Senhor é, e ele me leva para a cruz de Cristo. Sim. Né? E aí isso me mostra quem, né? E aonde eu estou. Uhum. E aí então, né? A gente chega à conclusão de que eu preciso, diante de tudo isso, né? E de verdade, amar mais a Deus, para que aí eu consiga odiar mais o pecado. Uhum. E nisso eu vou confiar mais em Deus, né? Porque muitas vezes a gente acaba querendo confiar em nós mesmos, que eu sei mais, que Deus não sabe, né? A Adri falou um pouco disso. Então eu preciso confiar no Senhor e sempre desconfiar de mim, para que então eu consiga fazer o que Deus deseja. A gente vai errar, né? Porque o pecado está em nós, mas é esse processo que eu preciso o tempo todo estar fazendo para que eu obedeça ao Senhor mesmo, né? Uhum. E é a palavra que vai me ajudar nisso. Sim. É interessante que ela coloca assim, que a gente sabe, né, do versículo que diz: o nosso coração é enganoso, mas nos engana, mas não engana a Deus. Sim. Né? E aí eu até ouvi aquele seu podcast que você fez, seu último podcast, uma parte interessante que você coloca é que o Senhor, né, ele usa curvas fechadas e caminhos pedregosos para tratar os nossos corações. São situações que exigem desacelerarmos, abrirmos mão, rever prioridades, dar um passo por vez, né? Porque o nosso coração é enganoso. E Deus vai usar situações para nos revelar isso. E nos revelar quem Ele é e o quanto a gente precisa dele, né? Sim. E aí, a gente só vai mesmo conseguir tudo isso através da palavra de Deus, porque ela vai revelar quem eu sou. Para terminar, eu queria ler Hebreus 4:12, porque fala bem sobre isso, né? Ele diz que pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito,
juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Sim. Então é interessante porque a gente vê que a palavra de Deus é isso, ela vai revelar quem eu sou, tanto espiritual como moral. Então ela vai mostrar realmente quem eu sou, né? Sim. De forma espiritual e moral, né? Tudo que tá ali, né? Porque ela fala, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Então, porque ela vai, se eu de fato buscar a palavra de Deus, se eu me entregar naquele momento, estudar, né? Entender aquilo ali, ela vai mostrar quem eu sou, né? E vai me mostrar o quanto, de repente, eu tenho falhado naquela área, tenho agido de forma que não corresponde àquilo que Deus deseja, o quão miserável eu sou, o quanto eu preciso do Senhor, que eu não consigo sozinho. E aí ela fala, né? E julga os pensamentos e as intenções do coração, né? Então, vai mostrar, expor aonde estão as motivações do nosso coração. A gente sabe, né? Mas é como você disse no começo, é conhecendo o nosso coração, porque até mesmo, né, a gente achando que sabe, a gente não sabe, né? E aí Deus vai revelar isso através da palavra dele, porque é ela que me conhece, né? Deus me conhece e usa a palavra dele para revelar. Então eu preciso, primeiramente, além de buscar, de estudar, esse autoconhecimento, que é o que a palavra vai nos ajudar. E ela coloca isso, né? Sim. Que é o primeiro passo. E aí, esse conhecimento de Deus. Sim. Então, eu enxergo quem eu sou, eu enxergo, de repente, até que ponto eu tô ali na situação da minha vida, o que eu tenho feito, para que aí eu reconheça a minha necessidade de Deus. E isso é a vida cristã, né? É a vida diária que a gente tem que ter o tempo todo buscando isso. A gente não é aqui que a gente vai chegar e resolver tudo isso, né? Não é até você melhorar nisso. Você estuda, busca até... Não é até a eternidade. A gente vai só lá na eternidade. Então é constante, não vai ter um ponto final aqui. Sim. Né? Então ela até tem o tema assim, a palavra diagnostica o seu problema do coração. Né? Então não é um problema que a gente sabe. A gente sabe, e às vezes a gente nem sabe, e aí a palavra vai revelar aquele problema que de repente você fala, nossa, eu tenho esse problema. Então é a busca diária, é o que você falou, é essa luta, porque assim, como a gente não... É o que mais a gente deixa de lado, né? É buscar a palavra do Senhor, é estudar. Muitas vezes não é nem pelo fato do que ela vai revelar, mas é pelo fato de não fazer, né? Colocar outras prioridades, colocar outras coisas no lugar. Então é desejar mesmo a Deus, e quando a gente tem esse desejo, a gente se esforça para fazer tudo isso, porque a gente quer agradá-lo, a gente quer glorificar, a gente quer fazer aquilo que ele deseja, né? Amém. Muito bom, Ká. Eu acho que não poderia fechar de melhor forma, porque a gente veio entendendo, então, né, desde lá do início, o que é o nosso coração, né? Qual é o problema do nosso coração, e uma vez que estamos em Jesus e não estamos sozinhas nessa luta, com que armas nós lutamos, né? E assim, a centralidade da palavra de Deus, no sentido do que você disse, e a gente faz referência ao que Jesus diz, né? E ao que Deus diz no primeiro mandamento, amai o Senhor acima de todas as coisas. E aí, como nós podemos amar mais a Deus, né? Se não conhecendo mais o Senhor, se relacionando com Ele através da palavra, né? Eu gosto de usar a palavra relacionamento, porque a Adri também disse isso, em algum momento você também disse, às vezes no nosso
afã da gente querer se consertar, a gente fala, então eu vou ter uma disciplina aqui, e eu vou estudar a Bíblia, e eu vou conhecer, e aí vai dar tudo certo. E aí, esse caminho que você falou, né? Quando a gente, na verdade, se propõe a amar o Senhor e conhecê-lo para amá-lo mais, eu até quero fazer um parênteses, indicar profundamente, acho que a Bianca assistiu também, porque eu vi que ela postou, o primeiro episódio da última série que a Naná fez, a Naná Mendes Castilho fez, que tem esse título, né, Conhecê-lo para amá-lo mais, ela gravou com a Cláudia Campos, acho que esse é o nome dela. Maravilhoso, gente, maravilhoso. E ela fala sobre isso, cara. Ela fala sobre o fato da gente não amar o que a gente não conhece, no sentido de se relacionar, né? Então a gente precisa entender que a palavra de Deus é a revelação de Deus que nos toca. Tanto é que Jesus é chamado de Logos por João, né? Que é a palavra, o verbo que se fez carne. O verbo, né? A ação de Deus entrando na nossa realidade. E aí você leu Hebreus 4, né? Que essa palavra que não é só um livro. Não são só palavras. É um sondar profundo de Deus que vai na divisão mais profunda do nosso ser. Então nós precisamos conhecer o nosso Deus. E Ele é um Deus que se revela na sua palavra, né? Não sem a ajuda do Espírito Santo. E aí então a gente tem na doutrina cristã algo muito claro. A nossa santificação acontece dessa maneira, pelo Espírito Santo e pela palavra. Muito bom. E nesse sentido, né, pra gente chegar ao final então desse episódio, que é assim instrutivo, que nos trouxe tantos insights, né, mas que o Senhor nos ajude a aplicar no nosso coração como um consolo, um encorajamento, tentando aplicar mesmo, talvez nas lutas que a gente tem vivido, sejam relacionais, né, sejam... A verdade é que elas basicamente são muito relacionais. Se não é com o outro, é com a gente mesmo. Mas na verdade é com Deus primeiro. Sempre é relacional. Mas assim, né, eu sempre falo isso, né, no final, assim, porque talvez esse episódio te encontre aí, que está nos ouvindo, numa situação específica da sua vida, numa luta específica do seu coração. Mas isso é aplicável na sua vida, é aplicável nessa luta, viu? Não tá alheio ao que você tá vivendo. É exatamente aí onde você tá vivendo que Deus está operando esse desidolatrar do nosso coração, né? Que na verdade está centralizado no amor. Nós precisamos amar mais a Jesus. Talvez a oração que nós precisamos fazer é: Senhor, que Jesus seja mais precioso ao meu coração, que Jesus seja mais valoroso, que Jesus seja um tesouro para o meu coração, que o meu coração se apegue cada vez mais profundamente a Cristo. Me ajude a te amar mais. Que oração preciosa e necessária nós podemos fazer. A gente pede por tantas coisas, mas no fim é disso que nós precisamos, né? E a Elise termina esse capítulo até voltando lá na Raabe, né? E ela faz o desfecho sobre o sinal que os espias pediram para Raabe colocar, porque quando a cidade ia ser invadida pelos israelitas, eles saberiam que ela e a família dela seriam salvos e resgatados por causa de um cordão vermelho, né? Ou mais famosamente conhecido como cordão de escarlate. E pendurado ali na janela, aquele cordão vermelho, e enfim, isso não nos deixa não comparar, né, ou não pensar sobre o sangue de Jesus, sobre nós, né? Sobre o que eu disse no início, né? Deus dizendo: quem dera eles tivessem esse coração. Deus desejou e Deus operou uma obra de redenção que nos dá um novo coração. Então ela diz, né, no final: ao lidar com os amores concorrentes, você pode se lembrar do fio vermelho do sangue de Cristo aplicado ao seu coração. Porque Deus prometeu completar a obra em seu coração e conduzi-lo em segurança para o reino eterno dele, né? E
E por fim, ela cita um trecho pequeno de um sermão de Charles Spurgeon, que inclusive se chama O Fio de Escarlate na Janela. É um sermão de Spurgeon. E ele diz assim: que seja um cordão vermelho amarrado em vossa janela, a saber, uma confissão de fé verdadeira em seu sangue precioso. É grande privilégio permanecer em paz e tranquilidade na obra consumada de Cristo e na promessa garantida e imutável de Deus, aquele que não mente. Por que vos inquietardes e andardes com 1000 ansiedades, quando a obra da salvação foi consumada no madeiro maldito, e Cristo foi para a glória e deu continuidade à sua obra perfeita diante da face de seu Pai? Por que andar inquieto? Se a promessa do Senhor sobre nós é fiel, verdadeira e se cumprirá. Aquele que começou a boa obra em nós haverá de aperfeiçoá-la até o fim. Amém? Tá bom, gente. Vamos terminar esse episódio. Muito bom. Queria chamar cada uma de vocês, se tiver alguma indicação, alguma citação, alguma palavra de encorajamento, fiquem à vontade para fazê-lo. Bianca, você primeiro. Eu vou fazer uma situação. Não faça situações, por favor, já temos muitas. Não. Já tem muitas na vida, né? Pra que fazer uma agora, às quase 9 horas da noite, gente? Misericórdia. Ai, Pai amado. Edward Welsh escreveu: O homem é semelhante a Deus no sentido de que o objeto de suas afeições deve ser Deus, assim como o próprio Deus se agrada nele mesmo. Isso é expresso mediante uma paixão em proclamar a glória de Deus. Devemos fazer o seu nome famoso, ou seja, santificá-lo ao redor do mundo. Como diz o Catecismo de Westminster, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. A essência da imagem de Deus no homem está em nos alegrarmos na sua presença, amarmos a Ele acima de tudo mais, para a glória de Deus e não a nossa. Muito bom. Muito bom, obrigada. E você, Dri? Eu vou indicar um livro que me confrontou bastante, mas que eu posso dizer também que amadureceu bastante a minha fé, que se chama Graça Extravagante, a glória de Deus revelada em nossa fraqueza. É da Bárbara R. Duguid. E eu vou ler só um trechinho para deixar todo mundo curioso. Se Deus utiliza nossos pecados reincidentes para nos revelar a beleza estarrecedora de nosso Salvador, seremos cativados por Ele. Se nosso pecado atual nos mantém aos pés da cruz, desesperadamente carentes de um refúgio e de um Redentor, a festa começa aqui e agora. E o meu pecado diário se torna o canal para uma surpreendente alegria e celebração. Agora, Cá, indicação, citação, encorajamento, o que você quiser falar. Eu vou ler só um trecho aqui que a Elis coloca. Vou ler. Depois você comenta. Deus conhece você. Sabe como anseia amá-lo, como deseja viver para ele. Também sabe em que áreas você está iludido. Sabe quando está tentando enganá-lo e levá-lo a pensar que tudo está bem. Sabe de todas as vezes que você realiza boas obras para impressionar outros e buscar justificação própria. Sabe todas as maneiras pelas quais você usa a observância rigorosa da lei para tranquilizar seu coração, salvar a si mesmo e evitar a humilhação da cruz. Sabe em que aspectos você confia em sua própria bondade e despreza outros. Sabe de sua incredulidade e de como você procura se tranquilizar ao olhar para o seu próprio histórico. Ele o conhece, até o ama. Por isso Jesus disse a seus discípulos: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Sim, ele nos conhece inteiramente.
Mas não é só isso. Ele também nos ama totalmente. Maravilhosa graça. Amém. Maravilhoso. Muito bom. Bom, é isso, queridas. Terminamos aqui. Eu quero fazer uma oração por você que nos ouve, por nós, né? Mas queria agradecer vocês, minhas amigas, pelo compartilhar, que se prepararam, pela reprise. Certamente houveram algumas coisas que foram diferentes e por isso a gente entende que Deus direcionou assim, né? Então, gratidão ao Senhor, tá bom? E você que nos ouve, obrigada por chegar até aqui também, né? No final desse episódio. Eu quero orar por você, te encorajar a ler esse livro, mas mais do que isso, a conhecer esse Deus que se revela na palavra e que, como a Camila leu nas palavras de Elise Fitzpatrick, né? Jesus nos ama e nos ama completamente. Nós queremos respondê-lo da mesma forma. Esse é o nosso anseio. Amém? Vamos orar? Senhor, nós somos gratas, queremos te louvar por como o Senhor nos encontra, cada um, a nós aqui, nós 4, mas também aqueles que nos ouvem, em situações específicas da vida, em pontos específicos, mas a todos, Deus, com o mesmo ponto em comum. Nós precisamos de Ti, nós precisamos Te amar, nós precisamos nos deleitar e estarmos satisfeitos em Ti. Essa é a razão da nossa vida, é a razão principal, Te glorificar enquanto estamos mais satisfeitos e amando mais o Senhor. Nos ajude, Deus, a perseverar nessa direção. Uma vez que estamos em Cristo, temos muitas promessas. Uma delas é que não estamos sozinhas, mas o Teu Espírito que nos consola, nos encoraja, inclusive nos inspira a orar em nossas fraquezas, continua operando nas nossas vidas. E ainda mais, sabemos que um dia nós estaremos completamente e seremos completamente Teus. É por isso que nós ansiamos, Deus, nos ajuda a perseverar nessa direção. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.